Quando o próximo cliente disser que vai pensar, a pergunta que vale fazer não é o que está errado na proposta. A pergunta é: o que aquela conversa fez com o peso de decidir? Você aliviou esse peso ou deixou ele crescer? A conversa correu bem. O cliente estava engajado, fez perguntas, sorriu nos momentos certos. No final, ele disse: vou pensar e te retorno. Você agradeceu, saiu confiante e ficou esperando. O retorno nunca veio. Você mandou uma mensagem de acompanhamento? Nada. Mandou outra? Silêncio. E ficou sem entender o que exatamente deu errado, porque tudo parecia certo até aquele momento. O problema é que a resposta não está onde você está procurando. Existe uma interpretação que a maioria de quem presta serviço faz quando o cliente some. O preço estava alto, apareceu alguém mais barato, ele mudou de prioridade. Essa leitura é natural, porque é a mais visível e é também a que leva para o caminho errado. Quando o cliente diz que vai pensar, ele não está mentindo, ele realmente vai pensar. O problema é que o que ele vai pensar não é sobre o preço do seu serviço. Ele vai pensar sobre o peso de estar errado. Decidir custa, não em dinheiro, mas em exposição. Quando alguém fecha um serviço, está dizendo para si mesmo: eu escolhi isso, e se não funcionar, a responsabilidade é minha. Esse peso existe independente do valor envolvido, e o cérebro, que é eficiente em evitar desconforto, encontra uma saída elegante. Não decide agora. O vou pensar é o momento exato em que o cérebro escolheu o conforto do não decidir. Não é má fé, não é falta de interesse. É um mecanismo que o próprio cliente não percebe que ativou. Pense em uma cena concreta. O cliente está sentado na sua frente, ou na sua chamada de vídeo, ouvindo a proposta. Mentalmente, ele já está calculando o que acontece se der errado. Não o prejuízo financeiro, mas o custo de ter sido ele quem tomou a decisão. Vai ter que explicar para o sócio, para a esposa, para a equipe. Vai ter que assumir que escolheu mal. Esse custo imaginado pesa mais do que qualquer planilha de preço. E aí, quando a conversa termina e você pergunta o que ele acha, ele não tem como processar tudo isso em 30 segundos. Então, ele diz a coisa mais segura que existe, que vai pensar. A pergunta que ninguém faz é: o que aconteceu naquela conversa que deixou esse peso tão presente? Porque o peso não surgiu quando ele foi embora. Ele estava lá dentro da reunião, crescendo em silêncio enquanto você apresentava o serviço. E se nada durante aquela conversa trabalhou esse peso, ele saiu de lá carregando tudo sozinho. Existe uma segunda força operando ao mesmo tempo, e ela é ainda mais sutil. O cliente não está apenas avaliando se vai ou não contratar você. Ele está comparando duas versões do futuro. A versão em que decide agora e carrega a responsabilidade, e a versão em que não decide ainda, e continua no mesmo lugar, mas sem o desconforto de ter escolhido errado. O status quo tem uma vantagem invisível. A culpa pelo que não mudou nunca recai sobre quem não agiu. Ela recai sobre as circunstâncias. É por isso que o cliente que some raramente some, porque encontrou algo melhor. Ele some porque não decidir ficou mais confortável do que decidir. E você, sem saber disso, foi ajustar o preço, revisar a proposta, oferecer uma condição especial, quando o problema nunca foi o preço. Então, o ciclo se repete. Proposta vai, silêncio vem, você mexe no que não é o problema. Mas existe algo acontecendo naquela conversa, muito antes do cliente dizer que vai pensar, que determina se ele volta ou some. E é aí que a mudança real acontece. O erro de leitura que faz tudo isso se repetir é tratar o silêncio do cliente como uma resposta sobre o serviço. O silêncio não é uma resposta sobre o que você oferece. É uma resposta sobre como aquela conversa fez o cliente se sentir em relação ao risco de decidir. Essa distinção muda tudo o que vem antes do vou pensar. Quem tenta convencer o cliente está respondendo à pergunta errada. Está argumentando sobre valor, sobre diferencial, sobre resultado, quando a pergunta real que está na cabeça do cliente é outra. Se eu escolher errado, o que acontece comigo? Não com o negócio,
com ele, com a imagem dele, com a segurança dele, com a sensação de ter sido ingênuo ou precipitado. A mudança prática não é ter um argumento melhor para o final da conversa. É tornar a decisão menos pesada antes de o cliente precisar pensar. Isso se faz de formas muito concretas. Uma delas é nomear o risco antes que o cliente precise carregá-lo em silêncio. Quando você diz, no meio da conversa, algo como: "Eu sei que essa decisão tem peso e faz sentido querer ter certeza", você não está enfraquecendo a proposta. Você está reconhecendo o que ele está sentindo, e isso reduz a pressão de ele ter que esconder esse sentimento atrás de um "vou pensar". Outra forma é mostrar o que acontece depois da decisão, com tanta clareza que o cliente consiga se imaginar do outro lado. Não o resultado em tese, mas os passos, as etapas, o que ele vai saber e o que vai precisar fazer. Quando o desconhecido encolhe, o risco imaginado também encolhe. O psicólogo Daniel Kahneman passou décadas estudando como as pessoas tomam decisões, e uma das suas descobertas mais consistentes é que o medo de perder pesa quase 2 vezes mais do que a perspectiva de ganhar. O cliente não está calculando o que vai ganhar com o seu serviço. Ele está calculando o que pode perder, se a escolha for errada. E se a conversa não trabalhou esse medo de forma direta, a proposta vai para a fila mental das coisas que precisam de mais tempo. E mais tempo, na maior parte dos casos, significa nunca. Isso não é teoria de vendas. É o modo como o cérebro humano funciona com qualquer decisão que tenha consequência real. E a virada é perceber que a responsabilidade de reduzir esse peso não é do cliente, é de quem conduziu a conversa. A reunião que termina bem, com o cliente animado e engajado, mas sem ter trabalhado o peso da decisão, está fadada ao silêncio. Porque animação e confiança para decidir são coisas diferentes. O cliente pode sair encantado com o que você apresentou e ainda assim travar na hora de assumir a escolha. O fechamento não acontece na proposta. Acontece no momento em que o cliente sente que o risco de decidir é menor do que o desconforto de continuar onde está. Quando o próximo cliente disser que vai pensar, a pergunta que vale fazer não é o que está errado na proposta. A pergunta é: o que aquela conversa fez com o peso de decidir? Você aliviou esse peso ou deixou ele crescer em silêncio? Quem entende isso para de competir com o preço e começa a trabalhar no lugar certo, que é a conversa, muito antes do cliente precisar de tempo para pensar.